Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para você que ainda não me conhece, que é a primeira vez aqui no nosso canal, eu sou Ana Aparecida, mais conhecida como Doutora Sniper, e você está no canal Ana Aparecida e ponto. No tema de hoje, nós vamos falar sobre reset mental, como você reiniciar a sua mente e alcançar a transformação que você tanto deseja. Antes de mais nada, vamos ao seguinte comparativo. A sua mente é como um celular. Quando você está com o celular, que você percebe que o celular está travando muito, que você está tendo dificuldade de acessar alguns aplicativos, você já percebeu isso no seu celular, que às vezes ele está sobrecarregado? E aí o que você faz? Você olha e fala, caramba, baixei muito arquivo, baixei aplicativos que corromperam o celular, você não observou as fontes dos aplicativos que você estava baixando, você acabou acessando sites não confiáveis que podem ter instalado vírus no seu celular. Daí o que você faz? Você sabe que você precisa formatar esse celular. Então você precisa apagar o excesso de arquivos, mandar para a nuvem os arquivos que são interessantes, os que não são interessantes, apagar a lixeira do seu celular e reiniciar o celular. Então o que você faz? Você reinicia o celular. Quando você reinicia o celular, você percebe que o celular volta a funcionar com a total habilidade dele inicial. A nossa mente, ela precisa desse mesmo processo, ela precisa ser resetada, precisa ser reiniciada. Por quê? Enquanto a gente não faz isso, a gente sobrecarrega o nosso sistema e a gente fica com dificuldade de avançar. Fazer determinadas coisas, ter determinadas atitudes, ter determinados resultados fica difícil. E a gente acaba se perguntando, mas por que tá tão difícil? Por que tá tão desafiador? Por que parece que as coisas não caminham para mim? Porque você está com o seu sistema sobrecarregado de informações. E isso acontece porque durante todo o processo da nossa vida, a gente vai recebendo informações, tanto positivas quanto negativas, e a gente vai armazenando no nosso inconsciente. Sem perceber, a gente traz essa bagagem para o nosso inconsciente e obriga o nosso consciente a lidar do jeito que der com isso. Então tá tipo assim, recebi a informação, se vira inconsciente para você fazer aquilo. E aí o inconsciente, o que ele fica fazendo? Ele fica buscando alternativas para resolver aquilo. Alternativas para lidar com aquilo. Daí o que acontece? Quando ele não sabe como resolver, ele devolve a bucha para você. Então o que ele faz? Ele te faz vivenciar experiências que te levam a acessar aquela informação que para ele não está sabendo lidar. Então, por exemplo, você sofreu uma frustração, sabe, um problema com alguém, daí você começa a viver relacionamentos com pessoas que tenham aquele mesmo comportamento. E aí você fala, caramba, eu tenho um dedo podre, só atrai esse tipo de pessoa. Não, é o seu inconsciente dizendo, resolva. Você me colocou esse problema aqui, você não resolveu, agora você precisa resolver. A nossa mente, ela é tão poderosa, ela foi criada num mecanismo tão poderoso que ela nos coloca diante daquela situação para a gente aprender a lidar com aquilo. Eu assisti um filme essa semana que eu achei muito legal, muito interessante a analogia por trás do tema e a história central. Mas resumindo, um homem, quando ele era pequeno, a mãe dele, de uma maneira muito carinhosa, tá? Porque era a forma dela lidar com aquilo, muito carinhosa, chegou um dia para ele e disse, você nunca vai amar ninguém. Ela achou que ela estava fazendo um bem para ele naquele momento, dizendo que ele nunca ia amar ninguém, que o único amor da vida dele era a mãe. A mãe dele era o único amor que ele teria na vida. Daí o que aconteceu? A mãe dele morreu e por muito tempo na vida ele passou a ter muitos relacionamentos. Ele casava e separava, com cada esposa ele tinha um filho diferente e aí ele não conseguia se ligar a mulher nenhuma, ele não conseguia viver relacionamento nenhum. E aí sempre vinha à mente a palavra da mãe dele, você nunca vai amar ninguém. E aí o que acontecia? Ele vivia relacionamentos em que ele nunca amava ninguém. Então ele estava sempre buscando aquele amor, mas ele nunca tinha aquele amor. E a vida dele só se transformou no dia que ele olhou para ele lembrou do que a mãe dele falou e ele disse assim, mãe, a senhora está certa, eu nunca iria amar ninguém, mas a partir de agora eu vou aprender. Eu nunca amei ninguém, mas a partir de agora eu vou aprender. Quando ele fez isso, ele quebrou na consciência dele uma informação negativa que ele recebeu e ele falou assim, ok, tudo bem, eu posso nunca ter amado ninguém, mas a partir de agora eu vou aprender. A
partir de agora eu vou aprender. A senhora está certa, eu nunca amei ninguém, mas a partir de agora eu vou aprender. Então, o nosso inconsciente, ele vai dando aquelas informações, vai fazendo você passar por aquelas situações para que você aprenda a lidar com elas. Então, você precisa resetar sua mente. Foi o que ele fez, ele deu um reset na mente dele. Ele falou assim, ok, essa informação agora ela não tem mais validade. O que a minha mãe disse não pode mais me afetar. Eu não vou brigar com a lembrança dela, eu não vou ficar com raiva dela. Eu simplesmente vou dizer, ok, tá tudo bem essa informação naquele momento, é o que eu poderia receber, mas a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a resolver esse problema. Eu vou aprender a lidar com isso. Isso é o poder de resetar a nossa mente. Muitas das vezes a gente passa a vida inteira sem entender por que certos comportamentos permanecem, sem entender por que a nossa vida não anda, sem entender por que os resultados não chegam. O que a gente não percebe é que a gente precisa resolver determinadas situações para daí sim você conseguir avançar. Se você não consegue sozinho, procure a ajuda de um profissional, mas é necessário que você faça isso. E existem três processos que vão te ajudar. Na minha vida me ajudaram muito e eu entendi a importância dos 3 unificados. Um sozinho não resolve. Os 3 unificados têm me ajudado dia após dia a me livrar de traumas. Quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe que eu já contei aqui vários traumas que eu tive durante toda a minha vida e que acabaram dificultando os meus resultados financeiros, os meus relacionamentos, afetou a minha saúde, afetou a minha autoestima, fez eu ganhar peso, fez eu ter um monte de coisa. E que graças a Deus eu tenho conseguido me libertar. Mas foi preciso que eu tivesse esses 3 comportamentos, que eu tivesse esses 3 pilares muito bem elaborados na minha mente. Então, o meu reset mental passou a acontecer a partir do momento que eu entendi que esses 3 pilares eram importantes, que não podia negligenciar nenhum. Os 3 é importante, é como se fosse uma casa. Se você tirar uma coluna de uma casa, é óbvio que essa casa, a tendência é ela cair. Por quê? Não há como viver sem uma coluna. Todas as colunas foram posicionadas estrategicamente para que aquela casa não caia. Então não foi assim, o pedreiro chegou e falou assim, não, essa casa é de 4 colunas, eu vou botar 3 porque eu acho bonito. Ou eu vou botar 4 porque eu acho bonito. Não, quando foi desenhada aquela casa, foi visto que para aquela casa se manter, para aquela laje se manter, para que o teto não caia em cima das pessoas, para que se houver uma tempestade não haja, aquela casa não vire ruína, é preciso colocar 4 pilares. Foi necessário colocar 4 pilares. Ou se aquela casa é um chalé e precisa ser feito, então vai ser 3 pilares? Vai ser 2? Mas quando é desenhado uma casa, todos aqueles pilares que são desenhados naquela casa são necessários. Na ausência de um deles, a casa não tem firmeza o suficiente. Então não é seguro estar debaixo. É a mesma coisa esses 3 pilares na nossa vida. O primeiro pilar é a inteligência espiritual. Se você não tem inteligência espiritual, maturidade espiritual, se você não é ligado, não é conectado com o seu lado espiritual, se você não entende a importância do seu lado espiritual, você passa a sua vida rodando em círculos. Você passa a sua vida rodando em círculos. Até mesmo aquelas pessoas que elas não acreditam em Deus, elas buscam se conectar a algo que elas acreditam porque elas sabem que o resultado delas depende de algo externo. Independente do que seja, depende de algo externo. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja a crença, no que a pessoa acredite, em Deus, em Buda, em Jesus, no que quer que seja, ele sabe que ele precisa se ligar a algo espiritual para que ele tenha força. Quem acredita em Deus, nas religiões pagãs, o que quer que seja, na natureza, quem acredita na natureza, no poder da natureza, no poder do cosmos, no que quer que seja, ele se apega a algo espiritual, porque ele sabe que a vivência dele aqui na Terra depende de algo espiritual. Então ele se apega a algo espiritual para que a vida dele permaneça e que os resultados dele cheguem. Então é necessário você se conectar com a sua espiritualidade. No caso aqui eu estou falando de Deus e de Jesus Cristo. Então quando eu aprendi e eu entendi que eu precisava estar o tempo todo e constantemente em busca de me conectar com Jesus, de me conectar com Deus, eu percebi que agora sim as coisas iriam fazer parte. E aí vem o segundo comportamento, o segundo pilar, que é a inteligência emocional.
Eu entendi que eu preciso ter inteligência espiritual, preciso me conectar com a espiritualidade. Agora eu entendo que eu preciso me conectar com as minhas emoções também. Eu preciso entender quais são as minhas emoções, quais são as emoções que me controlam. Eu preciso entender do que eu sou feita, quais são as minhas emoções, quais são aquelas emoções que são padrão, que vieram do meu nascimento, quais são aquelas emoções que eu aprendi a desenvolver a partir do momento que eu me conectei com a minha mãe na gestação dela, a partir do momento que eu conectei com a minha família no meu nascimento, a partir do momento que eu me conectei com as pessoas no período escolar, que eu me conectei com as pessoas na minha vida adulta, sabe? Essas emoções que eu aprendi a desenvolver quando eu aprendi a viver em sociedade. Então, quando eu aprendi a viver em sociedade, eu aprendi a desenvolver algumas emoções. Então, essas emoções, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, mas eu aprendi a desenvolver. Então, eu tenho que conhecer as minhas emoções, aquelas emoções que são emoções raízes, são emoções que fazem parte da minha vida, porque veio ao longo da vida, eu vim aprendendo a desenvolvê-las e a lidar com elas. E existem aquelas emoções que eu posso aprender a desenvolver a partir do momento que eu entendo e eu crio consciência sobre as minhas emoções. Então, a partir do momento que eu crio consciência, eu aprendo a criar novas emoções. E, principalmente, eu aprendo a controlar a forma como eu reajo diante das situações. Já que eu não posso controlar as minhas emoções. Eu não posso controlar se eu sou triste ou se eu sou alegre. Quando a alegria vem, eu vou sentir. Quando a tristeza vem, eu vou sentir. O que eu posso fazer é controlar como eu vou reagir. Quando a tristeza vier, como eu vou fazer. Quando a alegria vier, quando eu vou fazer. Quando a raiva vier, como eu vou fazer. As nossas emoções primordiais, principais, a base de todas elas é o medo, a alegria, a raiva, a tristeza, o amor. Então, a partir do momento que eu entendo que essas 5 emoções, elas são as principais, que dão natureza às outras, que criam as demais emoções, eu aprendo a identificar e aprendo a lidar, eu começo a ter mais resultados, que eu passo a ter controle, e aí quando eu sentir raiva, eu sei como lidar. Quando eu sentir amor em excesso, eu sei como lidar. Quando eu me sentir triste, eu sei como lidar. Eu sei como respeitar cada um dos meus sentimentos. Eu sei como acolher cada um dos meus sentimentos. E o terceiro pilar é o comportamento. Os hábitos que eu crio, é a forma como eu lido com tudo isso. Então eu preciso ter inteligência espiritual, que é me conectar a algo. Eu preciso ter inteligência emocional, que é como me conectar a mim. E eu preciso ter inteligência comportamental, que é como me mostrar aos outros. Como é que eu vou mostrar a minha espiritualidade? Como é que eu vou mostrar as minhas emoções para as outras pessoas? É aí que entra a inteligência comportamental. A inteligência comportamental, ela me ensina, ela me inspira e ela caracteriza informações que vão fazer com que eu saiba como mostrar as minhas emoções, mostrar a minha fé, a minha crença para as outras pessoas. Então, se eu quero fazer com que as outras pessoas entendam a mensagem que eu estou querendo transmitir, seja ela qual for, eu preciso entender que o meu comportamento conta nisso. As minhas emoções contam. E aí sim eu vou conseguir interagir com as pessoas e passar a mensagem. Eu preciso, por exemplo, que o meu marido mude um comportamento. Tem um comportamento dele que simplesmente me incomoda. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho uma fala agressiva, eu sou uma pessoa que eu estou sempre chorando, eu sou uma pessoa que eu não levo muita fé nas coisas, então eu estou sempre falando com as pessoas com um ar de deboche, porque tem pessoas que são debochadas, são alegres, uma alegria tão grande que chega a ser deboche. Então ela transmite a alegria dela de uma maneira que o outro interpreta como um deboche, como um desaforo. Tem pessoas que são tristes, são melancólicas num grau que ela tenta passar uma informação positiva, mas com um ar de emocionada, de chorosa, de temerosa, de uma tal maneira que o outro não consegue compreender. O cérebro do outro não compreende a mensagem. Por mais que você saiba o que você está falando, o que você está falando é importante ser dito, o outro não compreende porque você está transmitindo essa mensagem de uma maneira diferente. É a mesma coisa. Você às vezes quer passar uma mensagem em que Deus transformou sua vida, em que as pessoas deveriam buscar Cristo, mas você fala de um jeito tão dramático com a outra pessoa que o cérebro da outra pessoa não entende.
Por quê? Porque o cérebro dela está num nível e a sua comunicação está num outro. Então aquela pessoa, ela não entende através do medo, ela não entende através da imposição, ela entende às vezes através do amor, através da alegria. Cada um tem um jeito de entender. Então, se você quer comunicar o seu lado espiritual para alguém, você tem que entender a sua mensagem, como é que ela está sendo transmitida para outra pessoa. Por exemplo, tem um pastor que eu acompanho nas redes sociais que eu amo o jeito que ele fala. Que é o pastor Cláudio Duarte. Porque ele usa a irreverência, a alegria, ele usa uma fala muito mais alegre, com piadas, com histórias para comunicar sobre Deus. Eu sou uma pessoa assim que o meu comportamento padrão é divertido, é comunicativo, é alegre. Então, quando ele fala, eu presto atenção porque ele me coloca para pensar naquela palavra. Já tem algumas outras pessoas que quando falam de Deus, eu tenho uma agonia falar com aquela pessoa, porque a forma agressiva, impositora, rígida, tipo, você tá errado, você tá certo, você tá isso, você tá aquilo, eu não gosto. Então, falar com uma pessoa que tem uma linguagem agressiva sobre um tema em que uma outra pessoa fala numa linguagem mais leve comigo, eu vou optar por falar com uma pessoa que tem uma linguagem mais leve. Por mais que às vezes aquela que tem uma mensagem agressiva, que tem uma forma agressiva, o conteúdo dela seja muito mais extraordinário do que aquela que tem um conteúdo mais alegre. Talvez a mensagem dela seja muito mais forte, mas como ela está falando numa linguagem que eu não gosto, então o que acontece? Eu não vou me conectar. E tá tudo bem, ela vai se conectar com pessoas que têm a mesma linguagem que a dela. Mas o mais correto, ela era conseguir fazer esse paralelo, ou seja, conseguir falar com todo tipo de público. Por exemplo, a pastora Camila Barros. A pastora Camila Barros, para mim, ela é uma mulher que tem um nível de maturidade espiritual elevadíssimo. Porque ela consegue falar numa comunicação agressiva quando necessário. Então ela consegue ser agressiva, que eu falo, não é brigando. É uma fala mais segura, mais forte, mais firme. Quando necessário, ela dá aquele tapa com luva de pelica, assim, que você fala assim, não, nesse momento eu preciso levar um murro para eu acordar. Ela sabe como falar. Mas ela sabe também como falar de uma maneira em que ela fala de uma forma mais amorosa, mais acolhedora, e ela vai se identificar com aquelas pessoas que naquele momento precisam receber uma mensagem de uma maneira mais acolhedora. Mas quando precisa de reverência, alegria para falar sobre a palavra, ela também fala. Então ela consegue ter um tom assertivo, não agressivo, mas assertivo em comunicar quando necessário, naquele momento que ela sabe que eu preciso falar duro com vocês, porque eu preciso que a mensagem chegue naquela pessoa que falar manso com ela não vai resolver, ela precisa levar um chacoalhão para ela acordar, ao mesmo tempo que quando necessário eu falar com amorosidade, eu consigo falar com amorosidade, consigo entregar essa amorosidade para as pessoas, mas quando necessário eu posso levar também de forma irreverente, porque aí eu vou falar com aquele público que às vezes naquele momento ela precisa de uma fala assim tão alegre que ela consiga ver o mundo espiritual de uma maneira mais alegre. Então ela consegue comunicar. Então isso é ter estratégia, porque ali naquele momento ela usou inteligência espiritual, aliás, no caso dela, maturidade espiritual, ela utilizou naquele momento inteligência emocional e ela utilizou também inteligência comportamental. Então ela consegue lidar com todos os revés da vida e comunicar a palavra, o conhecimento dela de todas as formas necessárias. Ela sabe o momento que cada mensagem pede. Então, quando ela recebe uma mensagem espiritual, ela sabe, opa, nessa mensagem espiritual aqui, o conteúdo eu preciso passar dessa forma. Nessa mensagem aqui, o conteúdo eu preciso passar dessa forma. Então, tem momentos que a mensagem que eu estou recebendo de Deus precisa ser agressiva e assertiva. Por quê? Porque ela vai ser transmitida para pessoas que precisam levar um murro na cara para acordar. Precisam levar um chacoalhão para acordar. Não, essa mensagem aqui ela é direcionada para pessoas que elas precisam ter uma amorosidade. Então, quando essa mensagem chegar nessas pessoas, elas precisam se sentir acolhidas, amadas, saber que elas são amadas pelo plano superior e estão ali, o Deus, Jesus, o Espírito Santo estão esperando para que elas venham até eles. Agora, tem mensagens que vai chegar que ela fala assim, não, agora eu preciso falar para um público que talvez é um público mais jovem, que talvez é um público mais da brincadeira, que ainda não entendeu a importância. Então, eu vou usar essa mesma linguagem que eles estão acostumados a falar para chegar neles, porque vai ser muito mais fácil essa mensagem chegar neles se eu falar nessa linguagem.
Por que eu dei o exemplo? Porque senão, muitas vezes, enquanto você não resetar, você não trabalhar a sua vida, a mensagem que você quer passar, seja ela qual for, no seu trabalho, no seu relacionamento com seus filhos, elas não vão chegar. Às vezes você está tentando melhorar o seu relacionamento com seus filhos não estão compreendendo a sua mensagem. Quando você diz não, eles acham que é sim. Quando você diz sim, acha que é não. Quando diz talvez, eles ficam perdidos. Porque a sua mensagem não está sendo clara para chegar para eles. Às vezes o seu relacionamento, você está tendo dificuldade, está até pensando em se divorciar. Não, eu vou me separar do meu marido, eu vou me separar da minha esposa porque não está dando certo. Não é que não está dando certo, é porque a comunicação que vocês estão passando não está sendo clara um para o outro. Então é necessário que a comunicação seja clara e transparente para que o outro compreenda. Se o outro compreende de uma maneira mais amorosa, então aprenda a falar de uma maneira mais amorosa. Se o outro compreende de uma maneira mais alegre, mais despojada, fale com ele assim. Se o outro só entende quando você fala de igual para igual num tom mais agressivo, então fale com ele. Mas fale de um jeito que ele, opa, pera aí, ela agora tá falando comigo. Às vezes o seu marido, ele tem um perfil, por exemplo, um tom agressivo. Ele não gosta de muita conversa. Ele gosta que você chegue pra ele e fale assim: marido, você fez isso e isso errado, eu não gostei. A partir de agora eu não aceito mais esse comportamento. Se a linguagem dele for essa, porque ele tem um temperamento mais agressivo, ele é de poucas palavras, ele vai entender o recado. Você falou de consciência para consciência, de cérebro para cérebro, ele entendeu, ele fala assim: a partir de agora eu não faço mais. Mas se você chegar para ele tem esse comportamento mais agressivo, mais incisivo, mais sério, você chegar para ele e falar assim: nossa, eu tô sofrendo, tô chorando, não aguento, você não fala, você fez errado e eu não aguento mais isso. Pronto, já era, acabou todas as suas chances dele entender e parar de fazer, porque ele vai entender aquilo como um drama, ele não gosta de drama e ele simplesmente vai continuar o comportamento com ele, com o mesmo comportamento errado com você, porque para ele você não vou mudar, do jeito que você tá falando eu não vou aceitar, porque eles não gostam. Eles não é o tipo de comportamento que eles gostam de receber. Então, por isso é muito importante que você entenda como a mente do seu companheiro, da sua companheira funciona, para você falar na linguagem que ele entende. Na linguagem que ele entende. Porque senão vira um drama. Senão vira uma coisa que acaba virando uma discussão desnecessária. Entender o perfil do outro é muito importante. No meu relacionamento eu tenho um perfil um pouco mais agressivo. O meu perfil comportamental. Não que eu seja agressiva no falar, mas o meu perfil comportamental é agressivo. Eu sou do tipo assim, que fala assim: tá acontecendo uma briga ali, eu preciso de você no meio da briga. Eu vou lá resolver o problema. Esse é o meu perfil. Já o meu namorado, o perfil dele é resolver o problema, mas ele resolve na tranquilidade, na estratégia, na assertividade, faz o negócio acontecer. Então, se algo acontece que eu não gosto, se eu for dar vazão pro meu perfil, a gente já tinha terminado há muito tempo. Porque eu sei que se eu chegar na agressividade com ele, ele vai recuar e não vai aceitar, porque ele não gosta. Então, quando eu vejo algo, que eu percebo algo que, opa, aquilo ali vai dar ruim se eu falar, o que eu faço? Uso a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Não falo nada, não fico com a cara emborrada, não fico triste, eu espero baixar o meu nível emocional. Deixa eu baixar o nível emocional, deixa eu pensar, eu penso a respeito da situação, falo, bom, deixa eu ver por que ângulo que eu tô vendo, porque se eu for olhar pro lado emocional, eu vou enxergar coisas que não existem. Se eu olhar só pelo lado racional, eu vou enxergar, tentar criar uma nuvem em cima do que não é. Então eu paro, analiso a situação, faço um reset mental, entendo que a razão e a emoção precisam estar equilibradas aqui nesse momento, aí eu avalio a situação e falo, peraí, a situação agora é desse jeito. Daí, mais calma, eu chego para ele na linguagem que ele entende, não a minha linguagem na hora não importa, o que importa é a forma como o cérebro dele vai entender. E aí eu chego pra ele e falo assim: olha, é isso, desse jeito, nesse caminho aqui, se a gente for seguir não vai dar certo, então eu preciso desse caminho aqui. E aí eu mostro na linguagem dele, olha, porque você tá vendo, nós temos 2 caminhos aqui. E aí quando eu mostro dentro da linguagem dele que ele olha e fala assim: nossa, não é que é verdade? Vamos mudar, vamos ajustar isso aqui. Pronto. Perfeito. Não precisou discussão, não precisou ninguém ficar triste, não precisou ficar ninguém chateado. Nada. Absolutamente nada.
o processo acontece. Porque eu aprendi a resetar a minha mente, eu aprendi a entender que não adianta ficar guardando arquivos desnecessários, não adianta ficar tentando lidar de maneira que eu já estou acostumada, porque as mesmas coisas não produzem resultados diferentes. Então eu já percebi ao longo da minha vida que as minhas atitudes não produziam resultados. Então o que eu preciso fazer? Mudar as minhas atitudes se eu quero ter resultados diferentes. Então a partir do momento que eu aprendi a mudar as minhas atitudes, pronto. Eu lido com meu pai é idoso. Tem dia que é desafiador lidar com ele, porque tem dia que ele tá teimando que nem uma criança. Agora eu não fico mais triste, eu não fico mais chateada, eu simplesmente vou lá e falo, tá ok. Ele precisa aprender desse jeito. Então eu vou lá e deixo ele com as atitudes dele, deixo eu me acalmar, depois que eu me acalmo, aí eu falo assim, então, desse jeito aqui não dá certo, a gente pode seguir por aqui? Porque desse jeito aqui não tem como, você já viu que não dá, por aqui. Aí ele para, pensa, não, é verdade, vamos por aqui então. Lidar com ele no mesmo nível emocional que ele não vai dar certo, na mesma comunicação, na minha comunicação, sendo que a minha comunicação é de um jeito, a dele é de outro, não vai dar certo. É mais ou menos um grego falando com um japonês. Qual a possibilidade de um entender o outro se estão falando em línguas diferentes? Então é importante eu entender isso. E aí a partir do momento que eu entendo isso, que eu reinicio a minha vida, ela anda. Tem até um filme que eu assisti um tempo atrás que eu achei muito interessante a história, o contexto todo, que é um filme em que uma família está presa dentro de um prédio em chamas, e esse era um prédio todo tecnológico. E aí tá lá o marido tentando salvar de todas as formas a mulher, e de todos os jeitos e todas as maneiras possíveis, e não conseguiam sair de dentro do prédio. Quando ela finalmente consegue sair com os filhos de dentro do prédio, quem tá preso dentro do prédio é ele. Ele estava fora, conseguiu entrar, ela estava dentro, conseguiu sair. E aí agora, como é que ela ia ajudar o marido a sair de dentro daquele prédio em chamas? Como é que ela ia fazer tudo aquilo? Daí ela se lembrou de uma coisa que ele falou pra ela: quando algo não estiver dando certo, reinicie. Quando o seu celular, você vê que seu celular tá travando, muitas vezes só o fato de você reiniciar ele, você já resolve o problema. O que ela fez? Ela reiniciou todo o sistema de segurança do prédio. Quando ela reiniciou todo o sistema de segurança, pronto, ativou todos os alarmes, ativou todos os extintores de incêndio, todas as saídas de água, tudo que era necessário para apagar o fogo do prédio, tudo foi reativado. Só o fato dela reiniciar o sistema de segurança através de um tablet. Na nossa vida, muitos problemas, muitos conflitos, muitas coisas deixariam de existir se nós, vez ou outra, reiniciássemos o nosso sistema. Reiniciássemos os nossos pensamentos, reiniciássemos as nossas emoções, entendêssemos que emoções que faziam sentido quando a gente era criança não fazem sentido quando a gente é adulto. Fazia sentido quando era adolescente, não faz sentido quando na nossa velhice. Que faziam sentido na nossa fase adulta, que se a gente hoje tentasse usar isso na adolescência, não dá certo. Então, querer que o seu filho adolescente tenha a mesma atitude que você adulto é incoerente, porque ele está sobre um efeito, você está sobre o outro. Vocês têm essas atitudes hoje porque você já passou por um monte de problemas, ele está começando a passar pelos problemas dele agora, que são necessários para amadurecimento. Então, quando eu aprendo a lidar com isso, os meus relacionamentos melhoram, as minhas amizades melhoram, o meu relacionamento com os meus filhos melhora, o meu relacionamento com o trabalho melhora, o meu relacionamento com a comida, eu passo a comer com mais consciência e não por necessidade emocional. Então, se eu como com consciência e não por necessidade emocional, eu consigo controlar o peso, eu consigo emagrecer, eu consigo me manter saudável, eu consigo fazer tudo que é preciso. Mas para isso, eu preciso, vez ou outra, reiniciar o sistema, entender que cada fase da minha vida vai exigir novos comportamentos, que aqueles velhos não fazem mais sentido. Você tem um monte de foto dos seus filhos pequenos no celular e eles agora estão adolescentes. Naquela fase, as fotos faziam sentido no celular. Hoje não fazem mais. Quer dizer que você tem que apagar as fotos? Não. Quer dizer que você tem que mandar para um arquivo para deixar guardado. Então ela vai para um arquivo da fase dos seus filhos pequenos. Agora você tem que viver a fase da adolescência.
Então, para viver a fase da adolescência, você tem que limpar todos aqueles arquivos de criança e dar a ele a oportunidade de mostrar para você do que ele é capaz sendo adolescente. E aí, quando você fizer isso, pronto, você vai perceber que as coisas elas começam a fazer sentido. E aí, quando eles passarem para a fase adulta, é a mesma coisa. Você tem que entender que exigir que ele tenha o mesmo comportamento de criança na fase adolescência não dá certo, porque agora é uma fase nova. Exigir que na fase adulta ele tenha o mesmo comportamento que ele tinha na adolescência também não vai dar certo, porque é uma fase nova. Então, é muito importante você entender que cada fase exige de você um comportamento diferente. Exige de você uma inteligência espiritual diferente, uma inteligência emocional diferente e uma inteligência comportamental diferente. Se fez sentido para você, compartilhe esse conteúdo, esse podcast com outras pessoas, deixa sua curtida, deixa seu comentário, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para a vida de muitas pessoas, tá? E se você quer aprender a lidar melhor com tudo isso, eu estou aqui à disposição para te ensinar através da análise comportamental como lidar com tudo isso. Bom, para você, quero agradecer a sua participação aqui, para você uma semana repleta de reinicializações e que cada uma delas transforme a sua vida. Eu sou Ana Aparecida e eu vejo você então no nosso próximo conteúdo.